A paz do Senhor Jesus esteja com todos os amados. Eu sou Jennifer e esse é o quadro Personagens Bíblicos. Hoje vamos falar de Sangar, o juiz de Israel. O nome Sangar vem do hebraico e quer dizer gracioso, copeiro. Pouco se fala desse juiz que libertou Israel. Ele é citado em apenas 2 versículos do livro de Juízes. Em Juízes capítulo 3, versículo 31 diz: Depois dele foi Sangar, filho de Ate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma guilhada de bois. E também ele libertou a Israel. E em Juízes capítulo 5, versículo 6 diz: Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. Sangar era filho de Anate e foi o 3º juiz de Israel, sucedendo a Eude, segundo o capítulo 3 do livro de Juízes. Mas no capítulo 4 do livro de Juízes, fala que o juiz que sucedeu Eude foi Débora. Esta aparente contradição é explicada como se Sangar fosse juiz ao mesmo tempo de outro juiz, ou seja, Débora. Há algumas teorias para isso. Sangar tinha sido juiz ao mesmo tempo que Eude, no período de 80 anos que a terra de Israel ficou livre da opressão. Esse período foi mencionado em Juízes capítulo 3, versículo 30. Assim foi subjugado Moabe, e naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. O período atribuído a Eude como juiz foi entre 1404 a 1324 a.C., e Sangar teria sido juiz dentro desse período. Outra teoria interpreta essa aparente contradição como se Sangar fosse o juiz na região de Judá e Débora fosse juíza na região de Efraim. Já a terceira interpretação seria de Débora como sucessora de Eude e como se o período em que Sangar foi juiz tivesse sido muito curto e o povo de Israel não teria sido reformado no seu período. Sangar foi um homem simples, camponês, acostumado a lidar com gado e plantação. Viveu em um momento difícil na vida dos israelitas. Um dos difíceis períodos da história do povo, em que havia uma decadência nacional sem limites. O povo de Israel tinha dificuldade de comercializar com os outros povos, já que os filisteus os impediam. As gangues dos filisteus perambulavam pelos campos, roubando as pessoas. Nos dias de Sangar, as pessoas evitavam as estradas principais e os viajantes tomavam desvios. Sem liderança e direção, o povo sofria os resultados de suas escolhas. Os filisteus da planície marítima fizeram várias incursões contra a região montanhosa hebraica do interior com o propósito de saqueá-la. A simplicidade de recursos não foram suficientes para fazer Sangar desistir de lutar. Sozinho e com uma ferramenta rudimentar em mãos, a aguilhada de bois, que é um instrumento feito com uma haste de madeira, que ainda é usada no Oriente Médio, e chega a medir 2,5 metros, tendo a sua extremidade pontiaguda e a outra em forma de cinzel, que é um instrumento de corte manual que possui numa extremidade uma lâmina de metal aguçada e do outro um cabo de madeira reforçado nos extremos, com anéis de aço, de modo a proteger a zona de impactos desferidos por uma terceira ferramenta. A aguilhada era usada para conduzir ou instigar o gado.
Quando o boi saía do caminho dos demais, o boiadeiro, zeloso e preocupado, dava uma guilhada para que ele voltasse ao caminho. Esse instrumento produzia pequenos ferimentos nos bois, mas fazia-os tornar obedientes ao dono. Sangar enfrentou e derrotou 600 filisteus com um aguilhão em mãos, impelindo a invasão. Homem de bravura, que fazia tudo o que podia para defender o seu povo. Sangar não ficou lamentando a falta de recursos, ele usou o que tinha. As probabilidades dele não eram boas, 600 contra 1, mas ele superou as probabilidades. Sangar, com essa ferramenta não muito profissional para uma guerra, enfrentou os filisteus. Apesar de não ter recursos profissionais, Sangar usou o que tinha em mãos para ser instrumento de libertação do povo. Sangar é um exemplo de disposição e coragem.